Sejam muito bem-vindos e bem-vinda! Estou de volta com as lives, eu parei um tempo, mas agora estou de volta. E hoje eu vou trazer um assunto que particularmente eu gosto muito, né? Eu sou fã desse tema, desse conteúdo. Esse é um assunto realmente que desde então, quando eu comecei a estudar, eu admiro muito, é um conteúdo que chama muito minha atenção. E nesses últimos dias eu venho estudando mais e mais ainda, porque eu quero levar isso para os homens. E esse final de semana eu passei 3 dias, eu até postei aqui no Instagram que eu estava num fórum sobre Tantra, Neo-Tantra e sexualidade consciente. E realmente foi muito bom, porque assim, desconstruí algumas coisas, algumas informações, construí outras, né, sobre esse mundo do Tantra, do Neo-Tantra, de sexualidade. Mas vamos ao conteúdo, né? O que é ser um homem multiorgasmático. Então, assim, eu às vezes posto aqui conteúdo e alguns não entendem, outros vêm me perguntar, outros realmente nunca ouviram falar e é fato. É um assunto pouco falado, pouco difundido. Eu acho que eu já vi uma pesquisa que em média 7% é que tem conhecimento desse tema, mas eu acho que esse número não está exato, porque nos meus atendimentos só dois clientes, né, que sabem de como ser um homem multiorgasmático. E assim, eu já atendi bastante gente, bastante homens, já atendi bastante, bastante, bastante. E assim, é um conhecimento que realmente ninguém sabe praticamente. E que conteúdo é esse? É um conteúdo, o que é ser um homem multi-orgasmático? É aquele homem, né, que consegue ter mais de um orgasmo na mesma relação. E como assim? Como isso é possível? É possível? É sim. O que acontece? Na resposta sexual humana, o homem vem, aquele com o desejo. Primeiro começa pelo desejo, depois vem com a excitação, que é aquele pico, 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 pico de prazer. Quando chega aqui, né, acontece o orgasmo, depois vem o que chama de resolução, ou seja, o corpo, né, principalmente do homem, ele, dependendo do homem, precisa de horas, de dias, até de meses, para que, ou minutos, enfim, para que esse corpo comece novamente com esse início, né, do desejo, da excitação, enfim. Então, isso é o normal que o homem conhece, é esse processo, né, que quando realmente o homem tem o orgasmo e chega a ejacular, ele tem esse período que ele fica lá, né, porque foi embora toda a sua energia. Essa energia, ela não é guardada, essa energia, ela é desperdiçada, essa energia, ela é eliminada. Então, quando o homem, ele consegue, né, como é que é isso? Ele precisa aprender, ele precisa ter uma consciência corporal, ele precisa conhecer o seu corpo, o seu prazer, para que ele consiga, naquele momento, ele ter o orgasmo sem ejaculação. Mas, enfim, eu recebo muitas perguntas, né? Os homens têm bastante dúvidas. E isso é possível? Como é que isso vai acontecer? Eu nunca ouvi falar nisso. Isso é real? Isso é possível? Isso não é mito? Não é história da sua cabeça? Digo, não, não é. Isso é possível, sim. Isso é real. Você só precisa aprender, você só precisa ter o conhecimento do seu corpo, como é que isso pode acontecer. Então, o que acontece? O homem, ele vai, né, quando o homem aprende, tem a consciência corporal, o autoconhecimento do seu corpo, ele vai conseguir na hora não ejacular. Ele vai só ter o orgasmo e ele não vai ejacular. Por quê? O orgasmo, ele é um fenômeno, ele é diferente da ejaculação. Quando o homem não tem esse conhecimento, acontece ao mesmo tempo. Então, por isso que para alguns é quase uma coisa impossível. Por quê? Porque nunca souberam, nunca aprenderam como distinguir, né? Como fazer diferente. Mas é possível sim. O orgasmo realmente é algo que acontece, pode acontecer no corpo todo. É a sensação de prazer. E a ejaculação é só um fenômeno que acontece do sacro, né? Da espinha para baixo, da espinha dorsal para baixo, que é quando acontece a ejaculação. Então, quando o corpo, ele é inteligente, nós sabemos que nosso corpo ele é inteligente. Quando o corpo está nesse processo de preparar o sêmen, meu namorado nesse dia vai fazer uma sessão com você. Quero muito que ele aprenda mais sobre ele mesmo. E sério, um abraço, Cleide Alves. Boa noite, Cleide, que bom. Então, assim, boa noite, Marcelo. Então, realmente, eu aproveitando, né, já o gancho, eu também estou atendendo, eu ensino presencial, pode ser online, esse curso. Eu defendo demais essa tese, porque eu sei o quanto é diferente para o homem ele ter um autoconhecimento, ele aprender sobre o seu corpo, aprender sobre o seu prazer.
Eu tinha um ex-namorado que ele era não, né? Ele é um homem multiorgasmático e era bem diferente mesmo a relação. Como também eu só tenho um cliente, né? Como eu falei, já atendi vários homens. E eu só tenho um cliente que ele é um homem multiorgasmático. E pasmem, da última vez que ele foi, ele teve 8. Ele teve 8. Às vezes ele acha que os homens até acham até que eu tô mentindo. Acho que você tá mentindo, isso não é real. Eu digo, é real, eu vi. Eu vi porque eu contei, tá? Eu contei. Mas só pode acontecer na massagem? Não. Pode acontecer na relação sexual, pode acontecer na massagem, porque não é uma técnica minha naquele momento. É o corpo dele que ele já conhece, ele já tem esse autoconhecimento do corpo dele. Claro que não é uma coisa que é do dia para a noite. Foi um processo, né, de desenvolvimento que ele chegou a esse nível, mas isso é real. Então, para alguns homens que sofrem, ultimamente está assim, tá crescente o número de homens que têm ejaculação precoce. O que tem uma coisa a ver com a outra? Tudo, porque uma coisa puxa a outra. Então, quando o homem, ele, imagina só, tem homem que está sofrendo para conseguir demorar 5 minutos, 3 minutos, 4 minutos. E você chegar nesse nível, claro que é um desenvolvimento, né? Claro que é possível, com certeza. Então, o homem tendo esse conhecimento, esse aprendizado do seu corpo, é totalmente diferente. Então, voltando lá ao início, então quando o homem ele não ejacula, essa energia, né, ela volta para o seu corpo, ela fica no seu corpo. Nesse fórum que eu assisti esse final de semana, teve um que passou 20 anos sem ejacular, gente. Isso é possível. Assim, eu nunca tinha ouvido falar de um homem que passou tanto tempo. Claro que ele tinha relação sexual, claro que ele tinha os orgasmos dele, mas ele passou 20 anos, né? Imagina só. Então, toda essa energia ela volta para o corpo. O que acontece? Quando o corpo é inteligente, como eu estava falando, então quando o corpo vai preparar o sêmen, né, para a ejaculação, ele dá o seu melhor. Por quê? Ele acredita que o homem vai fecundar um óvulo, vai gerar uma criança. Então todo o corpo ele se prepara para dar o melhor. Então ali, o que acontece ali? Ali sai sua energia, sai a energia do homem. Por quê? Tem carboidrato, tem os açúcares que são carboidrato, né? Frutose, sacarose. Então, o corpo, ele dá o melhor. Isso não fui eu que inventei, tá? Eu tô falando mediante estudo, conhecimento. Eu leio bastante, eu estudo bastante, tô sempre buscando conhecimento, tô sempre me aprimorando. Então, isso já existe, ó, há milhares de anos, que os chineses, né, através da filosofia taoísta, que ele propaga essa ideia lá, eles fazem isso há muito tempo. A gente sabe que aquela região ali do Oriente, eles têm uma sexualidade diferente, eles têm uma forma diferente de viver a sexualidade, de fazer sexo. Aqui eu costumo dizer que, mas também tá, não é culpa de ninguém, mas a pessoa também pode aprender. Uma coisa é o que você viveu, né, o que você traz de bagagem, mas cabe a gente procurar melhorar, procurar aprender o que tem de melhor. Então eu costumo falar que aqui assim, o Brasil, enfim, outros países também, é muito pobre a sexualidade e a vida sexual das pessoas. Então o homem vai lá para uma relação sexual com a mulher, pensando naquele prazer rápido, que não é nem um prazer. É quase só uma descarga de energia para se aliviar. Praticamente ele está usando aquela outra pessoa. Ele não está no intuito de conexão, de amor, de entrega, de admirar aquele corpo, o que tem naquele corpo, como é aquele corpo, que cheiro tem aquele corpo. Estou falando no sentido de homem para mulher, tá? Que cheiro tem aquela mulher, que cheiro tem, com a cor, tocar no cabelo, tocar na pele, tocar, enfim. É praticamente, exatamente, sexo ele é divino. Então, praticamente é aquela coisa rápida, implorando às vezes a mulher para que o homem goze rápido, né? Porque gozar é uma coisa e orgasmo é outra, tá? Eu vou explicar. Então, é aquela coisa rápida, aquela pressa. O homem também tá com aquela ejaculação precoce, aquela pressa, já fica nervoso, já fica ansioso, enfim. Praticamente é quase um sexo de reprodução. Qual é o sexo de reprodução? É o sexo do animal, que ele não tem conhecimento, é só para aquilo e pei bufo. Como a gente costuma chamar, é o vapt, alguma coisa assim, né? Bate-vapt, alguma coisa assim que botaram o nome. Porque é uma coisa muito rápida. É algo só ali para realmente tirar aquela descarga de energia que tá querendo, quero relaxar, vou lá, vou usar aquela pessoa para isso, né? Praticamente é assim que acontece. Porque eu resolvi trabalhar com a sexualidade masculina. Eu percebi nos meus atendimentos como os homens chegavam para mim, se abria, conversava, e também de experiências, né, minha, que eu vi o quanto os homens precisam desse conhecimento, né, desse sentir,
do que fazer para melhorar. Por que acontece? O homem aprendeu nos filmes que tem na internet, filmes adultos, e também o de reprodução, né? Que é aquela coisa de vamos, vapt-vupt, parece até que tá fazendo exercício físico, né? Parece até que é um exercício físico e pay buff, só isso. E não é assim, né? Existe um mundo muito maior dessa educação sexual e energia, exatamente. Existe um mundo, né? Um mundo de possibilidades, um mundo de conhecimento. Existe um mundo a nosso favor, a gente só precisa aprender a desvendar esse conhecimento. Então, voltando lá para o orgasmo seco. Então, o que acontece? Na resposta sexual humana com o orgasmo seco, o homem vem, né, com o desejo, tudo começa com o desejo, vem com o desejo, sobe com a excitação, dependendo dos estímulos, da imaginação. O homem vem aqui, ele tem o orgasmo e ele não desce naquele pico, né? Ele não desce naquele período de resolução. Ele continua aqui. Ele continua aqui. Ele não vai se sentir cansado, ele não vai se sentir com vontade de dormir. Ele vai estar continuando, parece até que não aconteceu nada, né? Nesse sentido de cair sua energia. Exatamente. Então, muita gente fica se comparando com aqueles atores, gente, e aquilo não é para trazer para a vida real, né? A gente sabe que isso hoje em dia é um problema, né? Quem assiste muito, porque acaba querendo trazer para a realidade e não é. Termina sendo uma coisa muito robótica, muito sem prazer, muito rápida, só praticamente um exercício físico, tá? Aquilo não tem conexão, aquilo não tem entrega, aquilo não tem sentir, não tem praticamente nada, só tem uma penetração às vezes muito violenta, muito rápida, que não agrada, né? Vou deixar uma informação aqui para vocês que a vagina, ela não é tão sensível quanto acham que é, nossa, é a maior sensibilidade. Não é, porque se fosse, a mulher não teria condições de ter um filho de parto natural, porque ela não iria aguentar. Então existem outras zonas, é tanto que a mulher pode ter um orgasmo em qualquer parte do corpo, o homem também. Exatamente, tem bastante edição, ali é um set de gravação, ali tem cortes e mais cortes, faz assim, às vezes toma até medicação, né, para que aquilo aconteça. Mas se a pessoa assiste e vem para a vida real, aquilo tá na mente, né? Já criou as sinapses neurais, né? E fica ali na mente e a pessoa quer reproduzir a mesma coisa que tá vendo ali. E não é agradável, né? Às vezes a pessoa tá naquela situação achando que tá arrasando e na verdade não tá nada. Então, voltando ao orgasmo seco. Então, o homem... Deixa eu só bloquear. Então, o homem, como é que ele consegue ter o orgasmo seco? Ele vai adquirir uma consciência corporal, e ele vai conseguir ele tem o orgasmo e ele não ejacula, se chama orgasmo seco. Com isso, ele pode ter 1, pode 2, pode 3, pode ter 4, pode ter 5. Ele pode ter quantos realmente ele quiser naquele momento. Se ele quiser ejacular, ele ejacula. Se ele não quiser, ele não ejacula. Ele retém sua energia. Então, é algo bem interessante. É algo bem diferente numa relação sexual. Sim, aqui só uma dúvida que às vezes me pergunta e eu anotei. Qual a diferença entre multiorgasmo e orgasmo seco? Então, multiorgasmo é o homem que tem vários orgasmos na mesma relação. E o orgasmo seco é o orgasmo sem a ejaculação. Quando o homem passa a ser um homem multiorgasmático, o que acontece? Ele tira o foco, né? Se você seguidor fiel é mesmo. Quando o homem ele é um multiorgasmático, ele tira, na hora da relação, ele tira o foco daquele pensamento para ir para a relação só realmente para ter aquele gozo rápido. Ele é muito... O que acontece com o homem é que é um prazer muito genitalizado e muito superficial. Eu estava dizendo outro dia a um colega que é como se ele ali fosse um fusquinha, né? E o corpo dele tem possibilidade dele ter um carrão aí, no nome de um carrão, uma Mercedes, sei lá, uma Ferrari. Ele não conhece o potencial orgástico que tem no seu corpo, né? Das possibilidades de prazer. Então, o que acontece? O cliente que eu atendi, ele teve na barriga. Como assim na barriga? Sim, na barriga. Ele teve aqui perto do coração. Então, pode acontecer em qualquer parte do corpo, né? Só sabe realmente quem passa pela experiência. É igual a massagem. Eu posso falar 1000 coisas sobre a massagem, mas só sabe realmente quem passa pela experiência. Então, algo da primeira experiência que eu passei pela massagem, eu saí de lá, gente, eu pagava R$1000 por uma coisa dessa. Só sabe realmente conhecer o potencial do seu corpo quem experiencia, né? Quem passa, quem sente. E da massagem eu posso falar aqui 1000 coisas,
mas a pessoa não vai saber. Quando ela passa realmente pela experiência, que ela conhece o seu poder orgástico, que ela conhece a sua energia sexual, ela vai dizer, realmente, agora eu sei o que é. É da mesma forma, se o homem ele não se permite a conhecer, ele não vai saber como é. Então, esse cliente que eu atendi, era um atrás do outro. Eu disse, menino, que festival é esse, pelo amor de Deus? Era um atrás do outro, um atrás do outro, um atrás do outro. E eu contei 8, tá? Eu disse, ó, eu vou contar, foram 8 já. Eu disse, é um festival mesmo. Então, assim, é muito diferente para um homem ter esse poder, né? Esse domínio da sua sexualidade, do seu prazer, da sua energia, do seu orgasmo. É muito interessante. Sem falar que, quando o homem aprende, né, a ter orgasmos secos, ele, com os exercícios, como é que isso acontece? É através com os exercícios, né? Que ele vai ter autoconsciência corporal e vai poder ter esse controle na hora. Além disso, o pênis também fica mais robusto, pode dizer assim, mais bonito, fica mais intenso, pode ser até que maior, tá? De uma forma geral, pode ser até que fica maior. Porque ele está movimentando essa musculatura, né, que fortalece o pênis, aumenta a irrigação sanguínea, né, e isso fazer uma belezura, né, é isso mesmo, para você dizer que fica maior, mais grosso, fica mais potente, né, na verdade é isso, fica mais potente. E o homem, né, que a sexualidade para o homem, para a gente também, né, mas para o homem é algo assim muito, muito importante, ele ter esse poder, esse domínio, porque isso reverbera para a vida, né, a gente sabe que a energia sexual é a nossa energia de vida, né? É ela que nos motiva, é ela que nos leva. Se você vê uma pessoa que está sem libido, ela não está com energia para nada. Se você vê uma pessoa que está doente, com depressão, por exemplo, ela não tem energia para nada. Então, por quê? Porque a energia sexual é a nossa energia de vida, é a nossa energia que nos impulsiona. Então, o homem se sente mais forte, mais potente, quer dominar o mundo, porque ele está com potência, ele tem um domínio do seu prazer. Gente, tem alguma dúvida aqui? Porque acontece das pessoas gozarem rápido na masturbação e no sexo com a parceira demora. Então, o que acontece? Na masturbação, ele está preocupado ali, né? Desde o adolescente, ele acostumou a se masturbar rápido, né? Às vezes até para não ser pego por ninguém. Ele só conhecia aquela coisa rápida para ter aquele gozo e parar. Então, às vezes, com a parceira, ele vai se preocupar com o prazer dela, de fazê-la também ter prazer, que ela tem orgasmo, às vezes em mais de um, aí nesse sentido, ele ali acostuma o seu corpo também a demorar mais um pouco. Eu quero que meu namorado aprenda isso, eu quero muito, que bom. Olha, é um desejo meu, tá? De que é um sonho grande, ensinar isso para todos os homens. Como eu já falei, eu super defendo. Eu acho muito legal, muito, muito mesmo. Sim, a energia sexual, a energia do poder. O assunto hoje aqui é sobre esse, né? O homem ser multi-orgasmático. Assim, eu tenho muitos assuntos para trazer para você. Tem a questão da energia, do chakra, de conexão. Enfim, uma infinidade de possibilidade, de conteúdo para trazer esse conhecimento para vocês. Porque nessa área, a gente aprende tudo na vida, né? Assim, muitas coisas, na escola, faculdade, cursos. E às vezes é uma área tão importante quanto as outras. E a gente às vezes não para buscar conhecimento, para aprender. E se a gente não está bem sexualmente, vai reverberar para a vida. Obrigada, você é top, professora, obrigada. Então, assim, é uma área, eu posso dizer, assim, é uma das áreas principais, né? É relacionamento, é vida sexual, é trabalho. Então, são áreas que a gente, são base, né? São colunas para uma vida. Então, se a pessoa não tem uma vida sexual satisfatória, consequentemente, vai reverberar no trabalho, no relacionamento, como ela tá, né, consigo mesma. A gente sabe, por exemplo, às vezes tem uma mulher que tá chateada, tá nervosa, de logo, é falta. É falta, por quê? Porque faz bem mesmo, tá? faz bem e muito bem. E tem uma vida sexual prazerosa, agradável. Aqui em Pessoa nunca vi outros profissionais desse ramo além de você. Nem nas redes sociais tem divulgações. Até agora, você é a única que vejo. Olha só, o que acontece... Realmente, ultimamente, acho que de alguns anos para cá, cresceu o número de mulheres, né, e homens que querem trabalhar sobre sexualidade. Sobre sexualidade masculina, eu conheço, assim, pouquíssimas mesmo. Por quê? Elas só procuram mais fazer conteúdo, ajudar as mulheres. Mas eu vi que isso vai na contramão até para satisfazer uma mulher. Porque se o homem não sabe, se uma mulher sabendo, também não dá certo, né? Precisa de ambos, né? Os dois ter esse conhecimento e não só um. Porque se um tem, e o outro, como é que fica? A vida sexual é muito importante, gente. Eu sinto
Eu fico, caramba, quando chega assim um homem que fala comigo no atendimento, por telefone, e às vezes tem homem que passa anos a fio, sofrendo com aquilo. Eu digo, meu Deus do céu, como não é a relação sexual de um homem desse com a mulher? Porque a homem com ejaculação precoce não demora muito, e não tem uma vida sexual, na verdade, né? Não tem satisfatória, porque a mulher precisa de no mínimo 20 minutos, 20 por aí, de preliminares. E imagina, 20 minutos ela precisa, ele já terminou com 2 minutos. Não tem como funcionar. Não tem, está desigual, na verdade, esse prazer. Mas, sim, de acordo, Deus precisa de conhecimento. É verdade. Não só um. Porque se não tiver conhecimento, não vai andar. Então, eu gosto muito de estudar a questão da filosofia taoísta, que é a filosofia dos chineses, e do Tantra, né? E do Neotantra. Como é diferente o que eles entendem sobre sexualidade, o que eles entendem sobre sexo, o que eles entendem de conexão, o que eles entendem de prazer. É muito diferente do que a gente faz aqui. Eu digo a gente porque eu também não tinha esse conhecimento. É muito diferente, muito, muito, muito. Aqui é muito raso, é muito pobre de conhecimento, desse entendimento. É muito simples, é muito, é muito desconecto, é muito, enfim, é muito isso mesmo. É muito simples, muito raso, muito pobre de conhecimento. Gente, essa conversa de hoje não era pra demorar muito, era só um bate-papo mesmo. Tô voltando com as lives que eu tinha parado uma época, mas agora eu retomei. Tem alguma dúvida, Cleide, amiga? E também tem os casos de ser mecanizado, exatamente. É um é algo que ele é mais pro corpo, né? Não é pra mente, não é pra alma. É um contato ali só de contato físico, sem nenhuma entrega, sem nenhuma conexão, sem nenhum querer, na verdade. Às vezes é só por tipo assim, cumprir tabela, né? Vai pra cumprir tabela e não porque realmente quer se nutrir, quer se alimentar daquele emocional, daquele prazer, né? Do que eu tô fazendo pelo outro. Precisam. Por isso, né, que eu tô aqui pra ensinar, porque eu sei o quanto eles precisam, realmente. Precisa muito, muito, muito mesmo. É isso. Então, vou me despedindo por aqui. Próxima semana eu faço outra, virão outros assuntos. Uma boa noite a todos. E se alguém tiver alguma dúvida, quiser mandar depois, pode mandar que eu respondo. É isso, gente. Uma boa noite pra vocês. Obrigada quem ficou, quem passou. Quem esteve por aqui, eu acho que aprendeu um pouquinho. E é isso. Cada dia um grãozinho, né? Então, cada dia é um grãozinho, cada dia é uma construção. Cada dia a gente vai, né, construindo os tijolinhos assim no nosso conhecimento. Então tá certo. Boa noite, gente. Até a próxima. Muito obrigada por quem ficou, passou, deixou seu oi.